Graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de leitura bíblica, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, santo, santo, santo. Aleluia. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já prepara a tua Bíblia, amém? Pode abrir no livro de 1 Coríntios. Hoje vamos ler o segundo capítulo, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Enquanto esperamos mais pessoas serem notificadas, vamos fazer mais um breve resumo, amém? Ontem já falei um pouquinho, mas não custa, né? Falar de novo. Então, o livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo, amém? Paulo escreve essa carta, as cartas, amém? Que vão para os crentes, para a igreja que está em Corinto, que está, né? A cidade está situada na Grécia, próximo de Atenas, que é a capital, amém? E Paulo escreve essas cartas para os crentes de lá, amém? Para a igreja que estava a crescer lá em Corinto. É uma carta de alerta, uma carta de... Primeiro, quando começamos, né, ontem a leitura, Paulo elogiou os feitos daqueles irmãos, né, que estavam ali na igreja, né, no grupo, né, de crentes que estava ali. Ele elogiou, mas depois começou a falar das coisas, né, que era necessário se trazer. Ou seja, problemas estavam a ser criados que precisavam de ser consertados, coisas precisavam de ser mudadas, amém? Então Paulo escreve essas cartas, né, para esses irmãos, porque ele chegou aos ouvidos dele de algumas coisas que não estavam muito bem. Uma delas era os conflitos entre eles, era o desentendimento, né, que estava a haver lá entre os irmãos, né, estava a haver, ou seja, desunião, vamos assim dizer. Então Paulo sentiu, né, do Espírito Santo escrever essas cartas para chamar a atenção desses irmãos, trazer de volta o verdadeiro propósito, o principal propósito desses grupos que estavam a se formar, né, as igrejas, as igrejas primitivas, as primeiras igrejas, amém? Que estavam a ser formadas. Então Paulo trouxe a razão, trouxe um entendimento deles, ou seja, trouxe a lembrança, a recordação do para que eram as igrejas, para que serviam aqueles grupos que estavam a ser montados, amém? Por que havia necessidade de se criar esses grupos. Até certo ponto eles estavam bem, né? Estava tudo bem, tudo lá a pregarem a palavra, a falarem do evangelho, mas como Corinto era uma cidade muito corrompida, era uma cidade, vamos assim dizer, era uma cidade portuária, amém? Mas era muito, como é que eu posso dizer, para os dias de hoje, badalada, tipo assim, né? Com muito fluxo de pessoas, vamos dizer assim. Então, a própria cidade, as pessoas de lá, tinha muita promiscuidade sexual, havia muito pecado. E esses grupos foram implantados, esse grupo específico, né, foi implantado lá, né, onde começou onde a palavra de Deus chegou e as pessoas começaram a se converter. E como estava implantada no meio, numa sociedade com muito pecado, começou também a haver, de certa forma, alguma corrupção. Por quê? Porque uma coisa é nós, por exemplo, estamos dentro da igreja, né, dentro de um ambiente, ou com pessoas, né, que professam a mesma fé que nós, mas de certa forma a gente vai conviver com pessoas que não creem em Deus, vamos conviver com pessoas que até creem, mas não querem se consertar com Deus, amém? Então, nós crentes sempre vamos acabar por conviver com pessoas de outro mundo, vamos assim dizer, de outra realidade, com outras crenças até. E o que estava a acontecer era essa corrupção, amém? As pessoas já não sabiam a posição que estavam, já não sabiam em que posição tinham que se manter. Obrigada, Rafaela,
por escrever aqui Obrigada. Escrever Oh meu Deus, não ficou marcado. Deixa eu ver aqui. Não sei porque não consigo marcar a mensagem. Se puder escrever outra vez, Rafaela, por favor. Obrigada. Tentar marcar agora. Agora tá. Obrigada. Para marcar, né? Para fixar o comentário que é 1 Coríntios capítulo 2, só para outras pessoas, conforme forem entrando, né, saberem qual é o livro que vamos ler, ou o capítulo, no caso, para quem já acompanha a leitura, amém? Como eu ia dizendo, então, a igreja, né, os membros, né, da igreja, as pessoas, os crentes, estavam a se contaminar com as outras pessoas, né, que não professavam a mesma fé. Então aquilo de certa forma contaminou o grupo. Então começou já a haver ali desentendimentos, né? Começou a haver facções, onde uns criam numa coisa, defendiam, né, porque a crença era em Cristo, amém? Era nas escrituras, mas uns achavam uma coisa, outros achavam outra. Não, se fizemos isso, se fizemos aquilo. Então Paulo escreve essas cartas para trazer a memória, amém? Desses irmãos. O centro é Cristo. Essas facções, esses grupinhos, essas, como se diz hoje em dia, as panelinhas, não vão nos levar a lado nenhum, muito pelo contrário. Vão fazer com que pessoas, por exemplo, que não estão firmes na fé, pessoas que são, por exemplo, hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, igrejas, né, que têm esses membros que fazem essas coisas, vamos assim dizer, fazem com que pessoas novas, por exemplo, não se identifiquem naquele lugar. Por quê? Porque se você só convive, só estás no meio das pessoas, né, dos amiguinhos e das panelinhas, você vai fazer com que o irmão que é novo, que não conhece ninguém, se sinta desamparado, de certa forma. Por quê? Porque nós temos que entender que a igreja é uma comunidade, amém? É uma comunidade de fé, onde os irmãos estão ali para buscar apoio, de certa forma. Porque nós, fora da igreja, fora do nosso templo, né, onde a gente vai para ouvir a palavra, nós convivemos com pessoas de outras crenças, pessoas de outra realidade. E se nós não tivermos dentro da igreja uma comunidade, pessoas que eu posso dizer, não, eu vou conviver também com esse irmão, amém? Ao menos eu consigo, né, como é que eu posso dizer, de certa forma, ter um apoio, ter conversas que eu não consigo ter com meu colega do trabalho, que eu não consigo ter com meu colega da escola, por exemplo. Então, esses grupos que se formam na igreja, inclusive nos dias de hoje, não dá um bom testemunho, não é o centro, amém? Então, quando nós lemos as cartas de Paulo para a igreja de Corinto, temos que trazer também para a nossa realidade e ver aquilo que nós estamos a viver dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade cristã, amém? Dentro dos nossos templos, vamos assim dizer, que nós congregamos, e tentar acertar, porque se o Espírito Santo tocou no coração de Paulo para fazer um alerta, fazer uma chamada de atenção, é porque realmente não é de Deus, amém? Então, estamos dentro do nosso tempo, amém? Vamos começar a leitura. Hoje vamos a fazer a live mais cedo, porque eu tenho uma conferência que começa hoje na minha igreja, então precisamos de ir. Hoje será em Liverpool, amanhã e depois da manhã será aqui em Manchester, então preciso de fazer mais cedo, amém? Mas vai ficar gravada para quem não puder assistir agora, amém? Então, no capítulo 2 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Até aqui, Paulo, né? Essa é a sequência, vamos assim dizer, do capítulo 1, e onde Paulo, né, já tinha abordado várias questões, e aqui ele fala, né, que quando ele
estava entre eles, né? Quando estava a passar a mensagem para os irmãos, ele não usava um linguajar muito científico ou muito eloquente, palavras difíceis. Amém? Não usava uma linguagem que dificultasse a compreensão. Amém? Isso por quê? Porque dentro destes grupos, dentro dessas primeiras igrejas, até nos dias de hoje também, né? Ainda acontece. Nós temos pessoas de vários níveis sociais. Amém? Então tem pessoas que são letradas, outras que não, né? No caso eram pessoas que podiam ser letradas ou não. Então, de certa forma, também a forma que a gente vai falar, a gente vai abordar a palavra, a mensagem de Deus, precisa de ser numa linguagem simples e de fácil compreensão. Então aqui Paulo fala sobre isso. Então ele também, quando se põe, lembrando que Paulo era uma pessoa letrada, Paulo não era uma pessoa qualquer, era um homem estudado, era um homem que tinha dupla nacionalidade, amém? Ou seja, ele tinha privilégios que muitos judeus não tiveram. Por quê? Porque ele não era só judeu, mas ele também era romano. Sendo romano e sendo que Roma era, como é que eu posso dizer, a força política, né, vamos assim dizer, de Israel, ou seja, é como se eles estivessem a colonizar, coisa assim, né, Israel estava sob domínio romano, amém? Então, um romano que vive em Israel, mesmo esse romano sendo judeu, tinha regalias que outras pessoas que eram apenas judeus não tinham. Amém? Então ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa estudada, ou seja, mesmo com esses atributos todos, mesmo com essa capacidade toda, né, vamos assim dizer, intelectual, ele ainda assim, quando fosse passar a mensagem de Cristo, ele usava a linguagem simples. Isso tudo para quê? Para que ele pudesse, de certa forma, mostrar a sua dependência no Espírito Santo. Amém? Porque quando nós vamos falar, nós precisamos de nos colocar debaixo da autoridade de Deus. Amém? Deus precisa se manifestar através de nós. Quando eu já chego e já vou falar de Deus, do meu próprio entendimento, de tipo assim, vou falar aqui palavras bonitas e falar com certeza absoluta e tal, de que é coisa da minha cabeça, de que é coisa do meu entendimento, eu já estou a tirar a manifestação do Espírito Santo através da minha vida, amém? Você também vai agir da mesma maneira. Então, nós temos que nos colocar sempre dependentes, sempre debaixo do Espírito Santo, sempre pedirmos ao Espírito Santo que seja o ministrador, amém? Que seja o Espírito Santo a falar através de nós, seja a boca é nossa, a voz é nossa, mas é o Espírito Santo a falar através de nós. Por quê? Porque nós temos que reconhecer Deus, amém? Nós temos que colocar Deus na posição de Deus, não falar com o nosso próprio entendimento, amém? Então, aqui Paulo fala sobre isso. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, eu não estava aqui a tentar vos convencer de alguma coisa, amém? Persuasivas de sabedoria, ou seja, mostrar que não sei muito, entendo muito, né? Paulo a explicar a eles, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, quando nós nos colocamos debaixo do Espírito Santo, quando nós como é que eu posso dizer? Colocamos o Espírito Santo na posição de Deus. Quando nós colocamos, né? Nos colocamos na posição de humildade e reconhecimento. A pessoa que vai ouvir vai entender que é Deus. Amém? Ou seja, vai ser o poder de Deus a trabalhar, né? A convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu posso estar aqui a tentar falar 1500 coisas, usar a minha sabedoria, usar a minha eloquência, usar a minha inteligência, mas no final do dia quem vai convencer é o Espírito Santo, quem vai confrontar é o Espírito Santo. Amém? Então no versículo 6 diz assim:
Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a glória de Deus. Ou seja, aqui Paulo usa a palavra sabedoria. Sabedoria, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Sabedoria entre os que já têm maturidade. Eu muitas das vezes falo, né? Quando eu quero abordar um assunto, eu digo, eu espero, ou peço a Deus que você tenha maturidade espiritual para entender. Por que eu uso essa palavra? Por que Paulo aqui fala sobre esta palavra? Porque a maturidade espiritual nós adquirimos, né, ao longo do tempo. É algo que não é que tipo você vai nascer já com maturidade espiritual. Assim como a maturidade, vamos dizer assim, pessoal, né, para assuntos sociais, assuntos particulares também. A maturidade espiritual também é algo que se adquire. É preciso se adquirir. Então, se uma pessoa não tem maturidade espiritual, não vai entender as coisas espirituais. Amém? Então, é preciso adquirir, é preciso buscar conhecimento. Preciso, acima de buscar conhecimento, é buscar a presença de Deus. Nós precisamos de ter mais sede de encontrar Deus, de ter comunhão com Deus, de ter acesso a Deus, do que propriamente buscar conhecimento em si. Amém? Por quê? Porque aí está, quando nós vamos pegar a palavra de Deus, quando nós vamos ler a Bíblia, sem maturidade, nem temos a comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ler e não vamos entender muitas coisas. Nós vamos ler e vamos ficar com sono. Nós vamos ler e vamos ficar, ai meu Deus, não, tá muito aborrecido. Não vou ler hoje. Então nós ficamos com isso, né? Porque nós precisamos buscar primeiro Deus. Primeiro nós temos que entender que Deus é soberano. Amém? Deus está acima de todas as coisas. Então, quando você busca primeiro a Ele, aí sim você começa a buscar o interesse na palavra dEle. Você começa a buscar o interesse em aprender mais sobre esse Deus. Amém? E a palavra de Deus vai te levar, amém, a uma maturidade que você vai poder compreender as coisas espirituais. Então Paulo diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Ou seja, não estamos a falar de sabedoria, de ser sabe muito, de ser sábio, das coisas daqui, dessa era, desse tempo, amém? Ou dos poderosos desta terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, os poderosos dessa terra. Quem Paulo está falando? As pessoas realmente poderosas dessa terra. Não é da sabedoria deles que nós estamos a falar. Amém? Não é da sabedoria que essa era diz, não, só quem tem, por exemplo, falando sobre a internet, né, que é a sabedoria dessa era, uma das, né, os que não tiveram acesso à internet até anos atrás, porque já são mais velhos, por exemplo, não têm tanta habilidade com a internet, com a tecnologia. Já os jovens, né, que já nasceram, já encontraram a internet, já encontraram os smartphones, os computadores, então tem uma facilidade maior, né, do que quem não nasceu, né, quem foi aprender já a mexer no computador na vida adulta, por exemplo. Então Paulo aqui ressalta, não é desta maturidade que nós estamos a falar. Amém? Não é desta autoridade que nós estamos a falar, porque esta maturidade, estes poderosos vão ser reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, a sabedoria que só o Espírito Santo nos dá, sabedoria divina. Amém? Do ministério que estava oculto. O ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ou seja, o ministério oculto, que é o ministério de Jesus. Amém? O evangelho de Jesus, o evangelho da salvação, estava oculto até certo ponto. Amém? Ou seja, aqui até diz, antes da nossa era, antes do princípio das eras, antes. Esse mistério estava oculto, amém? Esse mistério, exato, estava oculto. Ou seja, antes do princípio das eras, para a nossa glória.
Amém? Para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, Paulo aqui está a falar que como é que se diz? Os entendidos, os poderosos, os professores, os inteligentes, amém? Desta era, não entenderam. Não entenderam por quê? Porque não é um entendimento humano, não é um entendimento limitado, mas é um entendimento que vem de Deus. Tanto é que, né, eu falei algumas lives atrás sobre se os fariseus que conheciam a palavra toda ainda assim conseguiram crucificar Jesus porque não entenderam que aquilo que eles liam nas profecias, aquilo que os profetas foram escrevendo ao longo dos anos, coisas que eles acreditavam e eles tinham a palavra de Deus na ponta da língua. Eles é que ensinavam. Ainda assim eles conseguiram crucificar Jesus. Por quê? Porque eles eram entendidos da palavra, mas não eram entendidos do Espírito. Eles não tinham, como é que eu posso dizer? Não tinham a comunhão que eu disse que era necessária. Ou seja, nós primeiro temos que procurar a presença do Pai, a presença de Deus, o estarmos juntos, estamos ligados com o Espírito Santo, para depois irmos entender a palavra, senão nós não vamos entender. Nós vamos ser só pessoas que já leram a Bíblia, por exemplo, 10, 20, 30 vezes, tem conhecimento nessa. Isso é Bíblia, isso está escrito na palavra, mas não tem a unção, não tem a manifestação do Espírito Santo nas suas vidas, amém? Ou seja, são pessoas que só têm conhecimento, só são poderosas porque têm o conhecimento. Agora, o contato, a relação que é preciso, essas pessoas não têm. Então aqui Paulo diz, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, eles não reconheceram que Jesus era o Senhor da glória, não reconheceram que Jesus era o Messias que eles estavam à espera. O Messias que foi relatado pelos profetas, eles não conseguiram reconhecer isso. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Ou seja, o nosso entendimento é limitado. Querendo ou não, eu sou muito inteligente, eu já estudei, não sei quanto, não sei o quê, já sou fiz mestrado, doutoramento, já fez tudo. Amém? Já fiz tudo, já sou tô mesmo lá bem, já escrevi não sei quantos livros, sou uma pessoa muito entendida. Ainda assim, a palavra de Deus diz que a nossa mente, o nosso conhecimento é limitado. Nós não conseguimos imaginar o que Deus tem. Amém? O que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não conseguimos, por mais que... Imagina, essa mulher que tem sonhos, eu tenho um sonho de ter isso, assim, coisas... materiais, vamos assim dizer, né? Ou conquistas mesmo pessoais, coisas assim. O que Deus tem para nós vai além. A nossa imaginação não é suficiente para entender ou para imaginar. Nós simplesmente não conseguimos. Amém? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Amém? Aqui nós estamos a falar sobre algo que nós já abordamos há um tempo atrás, né? Que nós somos espírito, somos alma e somos um corpo. Então, as coisas espirituais só o espírito vai entender. Nós só vamos entender as coisas espirituais através do nosso espírito. Quando nós reconhecemos que nós somos espírito, alma e corpo, então nós começamos a entender a perspectiva espiritual. Quando nós entendemos a perspectiva espiritual, que nós não somos esse corpo que as pessoas, né, se vê uma foto minha, vai dizer, essa é a Mara. Se eu ver uma foto tua, eu vou dizer, esta aqui é a Rafaela, é a Débora, né? Eu consigo ver porque, ou seja, consigo identificar quem é pela aparência, pelo físico, pela foto, amém? Mas nós não somos esse corpo. Esse corpo não nos identifica, não identifica a nossa essência, amém? A nossa essência é espiritual.
nós viemos do Espírito de Deus. Nós temos uma alma que vive dentro de um corpo, ou seja, a nossa alma é onde está as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos traumas, amém? As nossas recordações de infância, os nossos sonhos. Não, eu sonho em ter isso, eu sonho em ser isso. Isso tudo está na nossa alma. Essa alma habita dentro do nosso corpo. O nosso corpo é simplesmente algo material para a nossa alma se locomover, vamos assim dizer. Amém? A partir da morte, há uma separação. A morte é o que é a separação, ou seja, a alma sai do corpo e o corpo simplesmente... É tipo você ter um boneco, vamos assim dizer, né? Quem tem criança, tem um boneco que anda, uma boneca. Você coloca a pilha na boneca e a boneca começa a andar, fala. Quando você tira a pilha, a boneca perde a vida. Tipo assim, amém? Então, o lado espiritual é o quê? É o que nos conecta a Deus. O Espírito é o que nos conecta. Por quê? Porque o Espírito é o fôlego de vida. Amém? O Espírito que ainda é Deus. Tanto é que quando há a morte física, o Espírito volta para Deus. Amém? Então é através do Espírito que nós temos a conexão com Deus. Essa conexão, como eu já tinha explicado algumas lives atrás, acontece no religar, e quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então assim que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, reconhece que Ele veio para te salvar, que Ele veio para me salvar. Então o meu espírito vai se reconectar com Deus através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e habita dentro de mim. Amém? Então, essas coisas espirituais, essa maturidade que Paulo se refere, acontece no espírito, através desse religar, através dessa religação entre o meu espírito e Deus. Amém? Então, voltando à leitura, pois aqui diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, quem nos deu o Espírito foi Deus que nos deu o fôlego de vida. Não, foi o Espírito, foi Deus que deu. Por mais que você queira encontrar explicações, por mais que tenha, já pesquisei, eu não sei, que eu tenho entendimento humano, amém? É limitado, como eu disse. O nosso entendimento é limitado. Nós vamos buscar coisas, vamos procurar na internet, vamos buscar livros. Não falei com um mestre, não sei o que. É limitado. As coisas espirituais nós só vamos entender através do Espírito Santo, através do próprio Deus que nos deu. Amém? Se o nosso espírito pertence a Deus, o nosso espírito vai voltar para Deus. O nosso espírito está em nós enquanto temos vida. Nós temos algo que pertence a Deus. Algo que pertence a Deus, é de Deus, é o Espírito. Então, Ele que nos deu. Amém? O Deus que nos deu, não foi o mundo que nos deu, foi o Deus que nos deu. Amém? Vai nos dar o entendimento. Amém? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, isso tudo nós só vamos entender através de Deus. Não sou eu aqui a explicar não sei quantas vezes, a tentar fazer, pintar. Não sou eu que vou trazer esse entendimento. Esse entendimento vem só de quem, ou seja, do nosso fornecedor, vamos assim dizer. Amém? Quem nos forneceu esse Espírito, quem nos entregou, quem nos confiou, quem nos deu a graça de termos o Espírito de Deus, foi o próprio. Então Ele próprio vai, amém? E dentro de nós nos convencer, nos explicar, nos fazer entender, perceber e entender o que é que Ele tem, amém? Para nós. Então no 13 diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, deixa eu ler de novo. Delas quem? Vamos ler o capítulo anterior. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas,
das coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria, ou seja, as coisas que Deus tem para nós, as coisas que Deus vai nos dar. Amém? Nós não vamos explicar ou não vamos entender carnalmente. Não vai ser o nosso entendimento, né? A nossa imaginação limitada. Amém? Não palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não são as palavras, não porque eu estudei, eu fiz, eu estou no não sei quantos da universidade, doutoramento. Não é a sabedoria humana que vai nos dar. Não é a sabedoria humana né, que vai nos entregar as coisas que Deus tem para nós, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Amém? Só o Espírito Santo para nos entregar, para nos dar acesso, para nos fazer perceber, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu até sublinhei essa palavra, para os que são espirituais. Tem vezes que você vai se matar a explicar uma coisa para uma pessoa. Você vai se descabelar, você vai arrancar os cabelos, você vai fazer de tudo para explicar uma coisa numa pessoa. E essa pessoa simplesmente não vai te entender. Essa pessoa simplesmente você pode ficar horas, dias, e a pessoa simplesmente não entende o que você está a falar. Não vai entender. Não, mas ok, não entendeste assim? Então deixa eu te explicar assim. Não estou a entender. Ah, mas não vai entender, não vai entender, não vai. Por quê? Porque nós estamos a explicar com a nossa limitação humana. Nós estamos a explicar com a nossa sabedoria. Não, bem, dentro do que eu sei, é assim. Bem, dentro do que eu estudei, é assim. O que eu li é assim. Mas a pessoa está ali. Não estou a te entender. Ou seja, a pessoa ainda sai com mais dúvida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: as verdades espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, as verdades espirituais só são entendidas pelos que são espirituais. Mara, mas você vai me dizer que se eu tentar, né, se eu tiver a evangelizar alguém, essa pessoa não vai se converter, essa pessoa não vai aceitar Cristo pelo aquilo que eu estou a falar, né, a minha limitação de explicação. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que você não pode falar com alguém, você não pode evangelizar, você não pode falar sobre a palavra. Mas o que Paulo aqui está nos tentar explicar é que não é por muito falarmos, por bonito, eloquente, muita prova e está aqui os factos. Não é isso, não é por aí que a gente vai conseguir trazer pessoas para Cristo. Nós precisamos de entender que quem faz esse trabalho é Jesus, é o Espírito Santo. Por que é preciso, ou foi preciso Paulo abordar esse assunto? Porque isso é algo que quem é cristão, principalmente pessoas que se convertem, né? E começam a se apaixonar pela palavra e ter aquela coisa, conseguem sentir Deus. As pessoas ficam, como é que eu posso dizer? Não sei colocar em palavras, mas as pessoas ficam tão envolvidas com Deus que as pessoas não conseguem manter aquilo só para elas. A palavra de Deus, se entregar a Deus, tem esse poder. Tem um poder de você sente algo no teu peito que está quase a explodir, você precisa de falar. Isso é uma relação, por exemplo, diferente de quem está apaixonado por alguém, uma paixão carnal, vamos assim dizer. Não, comecei a namorar e agora estou bem apaixonada. Você tem tendência até a guardar para ti. Você até pode querer falar, mas chega aquele sentimento de, não, só falar, as pessoas vão, né? Então nós vemos às vezes, não, eu vou guardar para mim, o meu coração está quase a explodir, mas eu estou a guardar para mim. Quando você se apaixona por Deus, quando você conhece Deus, quando Deus te encontra e te constrange com o amor dele, você não quer guardar para ti, você quer falar para o mundo todo, você quer pegar, começar a gritar na rua, dá essa sensação que dá, amém? Então, por que eu estou a fazer essa comparação, ou a tentar explicar, né?
nesse sentido. Por quê? Porque muito facilmente você vai se frustrar. Por quê? Porque você tem esse amor dentro do teu peito que não cabe no teu peito. Você quer trazer mais pessoas para sentirem isso. Eu preciso que mais pessoas sintam isso que eu estou a sentir. Eu preciso de trazer mais pessoas para aceitarem Jesus, que possam sentirem isso, esse fogo que não apaga. Eu preciso. Quando você vai com aquele fogo todo, quando você vai com aquela ânsia toda, você encontra pessoas que tipo, ok, estás assim, cool, fixe, para ti. Para mim não serve, eu estou bem aqui, não sei porque estás a me falar disso, não sei porque você vem me falar, não, Bíblia, não. Então você fica tipo, o que eu faço nessa pessoa? O que eu faço? Então, nós nos decepcionamos ao longo do caminho. Ao longo da caminhada, a gente encontra pessoas assim. Tem pessoas que até vão te ouvir. Sério? Bem fixe. Ou estás assim, vem então comigo. Não, pensando bem, tipo, gostei de ouvir o que falaste. Estou mesmo a sentir o teu amor, o teu coisa assim, estás a sentir, o teu coisa. Estou mesmo bem, feliz por ti. Tipo assim, as pessoas às vezes não vão falar, mas vão sentir isso, né? Ou vão te transmitir isso. Você, vem então comigo que eu posso te mostrar. Não, estou bem aqui ainda. Não, isso não é para mim. Eu, por enquanto não, ainda estou bem aqui. Tipo assim, então, na nossa caminhada de fé, a gente vai se decepcionando. Então, Paulo, quando traz essa palavra, é para nos trazer a memória, a consciência de que não é na força do nosso braço, não é na força do nosso entendimento, não é na força do nosso muito estudar, muito ler, muito pesquisar e muito saber. É o Espírito Santo que transforma. Quem nos alcançou não foi a pessoa que falou de Deus para nós. Aquela só colocou uma semente na terra. Amém? Aquela só fez ou seja, tomou uma atitude para conosco. Amém? Quem regou aquela planta, ou aquela raiz, né, que está na terra, quem fez germinar aquele grão, aquela semente, quem deu vida, quem gerou vida, foi o próprio Espírito Santo. Então Paulo está a trazer isto aqui. Não é o muito falar, não é o muito fazer, não é o muito provar, não é o muito que vai fazer com que... Então isto estava a crer, né? Ou seja, isso era uma das coisas também que estava a fazer ter aquela separação dentro da igreja, amém? Dentro do corpo de Cristo. Então Paulo traz isso. É preciso ser espiritual para perceber as coisas espirituais. É preciso a pessoa ter conhecimento da palavra, mas principalmente ter a conexão com Jesus, ter a conexão com o Espírito Santo para poder perceber. Então não adianta eu vir aqui começar a falar de coisas. Às vezes eu falo, às vezes de vez em quando eu não aguento, eu digo lá, isso aqui não é para você fazer. Você que se diz que não pode fazer isso. Mas deixa eu ficar tipo, Mara, você também, isso também precisa coisa, isso também qual é o mal que tem? Isso é só mesmo para, tipo assim, eu uso não sei o que, uma pulseira para me dar proteção. Isso também não é para, não precisas falar sobre isso, não tem nada a ver com a Bíblia. Então é preciso você ser espiritual, maduro espiritual, para entender que sim, que é bíblico, que sim, não é de Deus, que sim, não é para quem crê em Deus fazer. Não é para quem crê em Deus ter. Não é para quem crê em Deus confiar. Porque ou você confia em Deus ou confia na pulseira. Amém? Então, essas coisas você só vai entender quando você tiver maturidade espiritual. Eu só vou entender quando eu tiver maturidade espiritual. Outras coisas, por exemplo. E tem temas, tem assuntos, tem muita coisa que a pessoa só não aborda porque não adianta. Às vezes não adianta a pessoa falar para quem não está a entender, para quem não tem essa maturidade espiritual. Então vamos falar só mesmo básico do básico, amém? Até um dia Deus dizer, olha, está na hora, agora está na hora de você começar a falar sobre isso, entrar em assuntos pesados que vão confrontar a realidade das pessoas, que é para as pessoas aprenderem, amém? Então, no 14 diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. São minhas palavras? Não são minhas palavras. Mara, estás a falar isso? Estás a me ofender? Eu não gosto quando você fala assim, porque estás a querer dizer que não sou eu que estou a falar a Bíblia, eu estou a ler a Bíblia. Amém? Eu estou a ler a Bíblia.
capítulo 2, versículo 14, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas. E lembrando que aqui quando diz Espírito, não está falando do fôlego de vida. Não está dizendo daquele Espírito que Deus colocou em nós. Aqui quando fala quem não tem o Espírito, tem letra maiúscula. Esse Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo. Todo mundo tem Espírito. Todo mundo na terra tem Espírito. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, quem crê em outra coisa, todo mundo, se está vivo, tem Espírito. Mas aqui o que a palavra de Deus está a falar é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Lembrando que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, amém? E vai nos conectar a Deus, ao Espírito de Deus. Ou seja, o que o Espírito de Deus nos falar, nos transmitir, nós vamos entender, porque nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Por que nós vamos entender? Porque o Espírito Santo é que gera a compreensão. O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e do... Esqueci. Então até minha mãe escreveu. Pecado, juízo e do... Esqueci. Se alguém se lembrar, por favor, escreve aí. Aleluia, Jesus. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, não tem o Espírito Santo, não vai entender as coisas espirituais. Não tem o Espírito Santo, vai pensar que tudo que falam é loucura. Essa aqui tá maluca. Essa aqui já tá exagerada. Tá muito espiritual. Tá muito fanática. Tá muito... Vai parecer loucura. Uma pessoa que tá fanática tem que ser internada. Uma pessoa que tá a falar coisas que não... Como é que eu posso dizer? Não batem com aquilo que nós achamos que é certo. É uma pessoa que precisa de tratamento, precisa de ser avaliada. Amém? A própria palavra está a dizer isso. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, está a falar sobre isso. Amém? Quem não tem o Espírito Santo não vai entender as coisas de Deus. E vai achar que o outro é louco. Amém? E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, aquilo que eu já tenho explicado, né? Amém? No 15 diz, mas quem é espiritual? Aqui já estamos a falar de pessoas que são espirituais, amém? Pessoas que têm o Espírito Santo, amém? Já não estamos a falar dos que não têm o Espírito Santo. Os que acham que quem está falando que é espiritual é louco. Então agora estamos a falar de quem tem o Espírito Santo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quando nós... isso até é um bom exercício. Porque eu não sou capaz de dizer se você é espiritual, se você tem o Espírito Santo ou não. Eu não tenho essa capacidade, amém? Mas você pode se autoanalisar. Você sozinho, sozinha, aí no teu secreto, aí sozinha, sem ter que falar com ninguém, sozinho. Você vai conseguir se autoanalisar bem. Deixa eu ver se eu tenho o Espírito Santo. Ou se eu não tenho, amém? Então, quem tem o Espírito Santo... Ou seja, vamos falar assim, bem, vamos ver se eu não tenho o Espírito Santo. Então, quem não tem, acha que o que o outro está a falar é loucura. Não entende o que uma coisa tem a ver com outra. Por que a pulseira ou o não sei o que me traz sorte? Por que o outro está a dizer que não dá sorte se eu posso ter as duas coisas? Eu posso acreditar em Deus e posso crer na pulseira, por exemplo. Então, se você é essa pessoa que está a se fazer essas perguntas, se você é a pessoa que está a achar que o outro que está a falar de Deus está muito... como é que se diz? Muito obcecado, muito espiritual. Então você já vai saber se você tem ou não. Amém? Se você é uma pessoa que entende, você já vai saber se você tem ou se você não tem. Ou seja, aqui Paulo te dá a característica das pessoas que não têm o Espírito Santo e também te dá a característica de quem tem o Espírito Santo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Tens o Espírito Santo? Então discernes todas as coisas. Consegues entender? Não, isso é de Deus.
isso aqui não é de Deus, não, isso aqui já não está certo, amém? E ele mesmo, ou seja, a pessoa que discerne espiritualmente, a pessoa que tem o Espírito Santo, e que, né, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é Paulo já declara. Ele aqui, quando ele diz quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, Paulo aqui está a citar uma palavra que foi escrita pelo profeta Isaías. Amém? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, eu não conheço a mente do Senhor. Como é que eu vou chegar e entender o que é que Deus quer? Como é que eu vou fazer para me conectar com a vontade de Deus? Como é que eu vou conseguir discernir o que é que Deus quer ou não? Não tenho essa capacidade. Eu não consigo ter acesso à mente de Deus. Amém? Então, eu vou entender o que Deus quer porque o Espírito Santo vai me revelar. O Espírito Santo vai revelar no meu espírito. Então eu vou ter discernimento espiritual. E aí eu vou saber o que é que Deus quer, o que é que Deus pensa. Amém? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, Paulo traz a lembrança, traz a memória, traz a consciência dos crentes que estão a receber essa carta, de que nós temos a mente de Cristo. Olha, meus irmãos, vocês que estão a ler essa carta, vocês são crentes, vocês são homens e mulheres de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Então essa palavra foi para aqueles crentes de Corinto, também para nós. Para que nós que temos a mente de Cristo, nós precisamos nos lembrar isso. Amém? Então, aqui terminamos a leitura do capítulo 2. Amém? Espero que você tenha apontado aí as chaves, sublinhado aí. Amém? E eu tenho aqui, vou fazer um pequeno resumo, né, sobre discernimento de espírito. Amém? Uma vez que essa palavra de Paulo foi bem pontual, foi bem, tipo assim, de encontro a um dos dons espirituais, que é o discernimento de espírito. Amém? Então eu queria abordar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler alguns versículos, algumas passagens bíblicas onde a gente encontra bases, né, que nos levam a crer, vamos assim dizer, né, que existe o discernimento de espírito, que precisamos ter o discernimento de espírito para poder entender as coisas espirituais segundo o que Paulo escreveu aqui. Nós precisamos de ser, né, precisamos de ter o Espírito Santo dentro de nós para discernir. Então eu queria ler aqui o propósito, né, do discernimento de espírito. O que é? Discernir e entender o que está agindo dentro do contexto espiritual de um lugar ou na vida de uma pessoa. Quando nós entendemos, né? Quando nós conseguimos discernir, isso nós também podemos levar, por exemplo, né, como eu abordei há pouco tempo, sobre quando nós estamos a evangelizar alguém, quando nós estamos a tentar trazer alguém para Cristo. Então, quando nós temos o discernimento de espírito, nós conseguimos ler o ambiente, nós conseguimos ler a pessoa a quem nós estamos a dar a palavra. Amém? Por que é importante nós lermos o ambiente? Porque nós lemos a situação. Por exemplo, se você estiver num ambiente onde há dias já falei sobre isso, tem muito barulho, muita gente, cada um coisa, você está a tentar falar sobre a palavra, você está a tentar fazer algo certo na hora errada. Eu já passei por essa situação N vezes, ou seja, foi preciso errar, que é para depois nem entender. Foi preciso não entender sobre o espírito, ou seja, né? Ou seja, naquela fase que eu não tinha maturidade espiritual, para hoje que eu tenho maturidade espiritual, poder perceber que existem momentos certos para nós falarmos. Existe a hora certa, vamos assim dizer, para nós falarmos com certa pessoa. E às vezes é o próprio Espírito que vai nos orientar. O Espírito Santo vai dizer, olha, fala sobre isso com essa pessoa.
Uma pessoa, às vezes, que você está no transporte público e o Espírito Santo vai te dizer, dá uma palavra para essa pessoa. Fala que eu lhe amo. Fala que Jesus lhe ama. Fala que Jesus está vivo. E você fica tipo, meu Deus, eu nem conheço essa pessoa que está aqui, mas por que eu estou com essa sensação? Então você vai conseguir discernir aquela voz, aquele comando. E aquela hora, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe qual é o que a pessoa está a passar. Mas o Espírito Santo sabe, porque Ele é Deus. Ele, do mesmo jeito que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece aquela pessoa que está ali que você não conhece. Então, quando nós temos esse discernimento, nós conseguimos entender que Deus tem algo para essa pessoa. Vai além do nosso entendimento, além da nossa imaginação, muito além. Nós somos limitados, amém? Então, discernir o ambiente, discernir a pessoa com quem nós estamos a falar, discernir o Espírito que está a falar através da pessoa, amém? Às vezes a pessoa vai dar uma resposta, a pessoa vai criar ali uma situação e você tem que saber discernir quem está a agir através da pessoa, amém? Então, o propósito do discernimento de espírito é discernir e entender o que está agindo dentro do contexto espiritual de um lugar ou de uma vida. Amém? Características de discernimento de espírito. Discernimento de espírito discerne os ambientes espirituais. Discerne, né? O Espírito de Deus. Você vai saber às vezes é alguém que vai falar contigo. Às vezes não é você que vai falar para a pessoa, mas é alguém que vai falar contigo. Então, se você tiver discernimento de espírito, você vai saber se aquela pessoa que está a falar contigo está trazendo uma mensagem de Deus ou do inimigo das nossas almas. Amém? Então, você vai conseguir discernir. Amém? Então, discernir o Espírito de Deus. Discernir os anjos de Deus. Discernir os espíritos das trevas. Você está no ambiente e você senta, eu entrei numa casa, a casa estava muito pesada, muito carregada, ou eu encontrei alguém. Eu não sei se vocês têm essa sensibilidade ou esse discernimento, mas muito antes de eu entender sobre o discernimento de espírito, maturidade espiritual, sobre essas coisas todas, eu sempre fui muito sensível a pessoas. Então, há pessoas que eu olhava, só olhei na pessoa, não estou a falar com a pessoa, nunca, só de olhar, eu sentia um arrepio, tipo, né? O mundo fala em energia, né? Algo muito pesado da pessoa. Nunca lhe vi, nunca falei, não sei quem é, mas eu conseguia ter essa sensação, sentir essas vibrações. Então, isso também é um discernimento de espírito. Do mesmo jeito que eu sentia o arrepio, eu também às vezes sentia uma paz com certas pessoas. Então, isso é um discernimento de espírito, você conseguir diferenciar. Então, uma pessoa que não é de Deus, não lê a palavra, às vezes tem essa sensibilidade, amém? Então, vai sentir essas vibrações, vai sentir, entra numa casa, entra num ambiente, entra num lugar, num sítio assim que você sente aquela coisa. Então, isso o Espírito Santo não está. Então, quando você já tem o Espírito Santo, então você já vai conseguir entender essa vibração, essa sensação, essa energia que você captou vem do maligno. Essa energia é isso ou é aquilo, amém? Então, o Espírito Santo vai nos dar este discernimento de espírito, amém? A mesma coisa é com anjos. Às vezes nós vamos sentir, não senti uma presença. Eu estava sozinha assim no quarto, na sala, onde tiver, eu senti uma presença, mas é uma presença que me deu paz, não senti medo, mas eu senti, tipo assim, tá vendo? Então é discernimento dos anjos de Deus. Então, quando você não sabe falar o que é normal, mas quando você já consegue identificar, dar nome à coisa, então você já tem essa característica do discernimento de espírito, amém? Discernir o espírito humano em projeção astral. Eu não vou entrar muito aí, porque também é um tema que ainda não é para eu entrar assim muito a fundo, amém? Mas um dia, com a graça de Deus, o Espírito Santo vai me orientar e dizer, olha, está na hora de começar a falar sobre certas coisas, amém? Discernir a intenção do coração humano.
não. Às vezes você está a conversar com alguém e alguém está a te dar um conselho, por exemplo. Alguém está a falar de alguma coisa contigo e você consegue discernir, amém? O que eu estou a dizer é o seguinte: independentemente do teu nível espiritual, da tua conexão com Deus, nós às vezes somos pessoas já sensíveis. É o que eu disse, antes de caminhar com o Senhor, eu já tinha certa sensibilidade a certas coisas. Então não é o fato de você andar com Deus ou não que vai te inibir de você sentir, amém? Mas o que nós estamos a abordar aqui é o discernimento de espírito, quando tu tens o Espírito Santo e quando tu consegues discernir, tu consegues dar nome à coisa, amém? Não só a sensação, não tive uma sensação, não sei explicar. Então você já sabe explicar. Quando você tem discernimento de espírito, você já consegue explicar, você já consegue dizer, esse conselho que a fulana me deu, fulano me deu, não é para o meu bem, é para o meu mal. Se eu fizer o que ela está a dizer, o que ele está a dizer, eu vou me dar mal com isso. Então é nesse sentido, amém? Revelação de tudo que está em oculto. Exemplo, maldições hereditárias, consagração, voodoo, magia negra, macumba, etc. Amém? Então, revelação de tudo que está em oculto. Então, às vezes você está a conversar com alguém e a pessoa está a falar contigo e você começa já a identificar algumas coisas. Então, quem conhece, quem está na área, amém? Quem trabalha com a área espiritual, vamos assim dizer, consegue discernir, às vezes só mesmo apreciar a pessoa, você consegue falar que espíritos é que essa pessoa, que dominam essa pessoa, amém? Também a tal coisa, um dia, quando Deus permitir, quando Deus der a ordem, então vou começar a abordar sobre esses assuntos, amém? Aleluia, Jesus. Então, algumas referências bíblicas estão em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que nós lemos o capítulo 2 hoje, amém? Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, amém? Esse é exatamente o último capítulo, o último versículo, vamos assim dizer, que lemos. Depois temos em Atos 16, também já lemos o livro de Atos, amém? E no livro de Atos, capítulo 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa mulher seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Amém? Nós já lemos o livro de Atos e lembrando que essa mulher em específico, né, desta passagem, é uma mulher que tinha o espírito de, aqui diz, predizia o futuro, é um espírito de adivinhação. Né? Aquelas pessoas que gostam de ler mão dos outros, que gostam de ver o futuro. Não, vem que eu vou te ler a borra de café. Tem algumas técnicas aí conhecidas. Então essa mulher tinha essa, como é que eu posso dizer? É dessas pessoas, né? Que leem o futuro. Quando os apóstolos, né? Os homens de Deus ouviam ela falar por alguns dias, não fizeram nada, até que um dia Paulo se indignou, revoltou-se com a situação, porque ela vinha a dizer, ela não estava falando nenhuma mentira, ela estava falando a verdade, lembrando. Ela falou: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava a confirmar, o Espírito nela estava a confirmar que eles eram homens de Deus e que estavam a anunciar sobre a salvação, estavam a anunciar sobre Jesus. Mas Paulo ficou indignado porque reconheceu, Paulo teve o discernimento de espírito e entendeu que aquele espírito que estava a revelar uma verdade, amém? Não era um espírito, não era o Espírito de Deus. Não era a mulher a falar por palavra, não era a mulher a falar, amém? Ou seja, ela falava, mas não vinha dela, vinha de um espírito maligno, porque ela trabalhava
com adivinhações. Ela trabalhava com coisas de ver futuros e ver a vida das pessoas. Amém? Então Paulo identificou o espírito maligno nela e Paulo deu uma ordem ao espírito dela, ao espírito que estava nela. Paulo não disse: mulher, estás repreendida, eu te ordeno que saia. Não, falou para o espírito. A palavra de Deus diz: Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito maligno que estava na mulher: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Amém? Em Marcos 5:6 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Ou seja, Jesus reconheceu o espírito maligno que estava dentro de um homem, que também falou verdade. Esse espírito maligno também falou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Aí Jesus mandou o espírito. Ou seja, quando a pessoa tem discernimento de espírito, fala com o espírito, não fala com a pessoa. A pessoa não vai... Você reconhece um espírito maligno dentro de uma pessoa, ou um espírito de um anjo, por exemplo, né? Você vai falar com o espírito, não vai falar com a pessoa. Amém? Isso é ter discernimento de espírito. Então Jesus mandou que esse espírito maligno saísse do homem. Em Atos também 5:3 diz: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Amém? Lembrando que aqui estamos a falar, né? A relatar uma situação que aconteceu e está relatada no livro de Atos. Logo no início do livro, né, nós lemos que o Espírito Santo, né, desceu sobre os homens que estavam ali reunidos. Então eles foram tomados de poder e outras pessoas começaram a se converter. Nós lemos que mais de 5.000 pessoas se converteram ao cristianismo, né, se converteram a Jesus, porque viram tamanho poder que caía sobre aqueles homens, milagres aconteciam. Então nós aprendemos, né, e lemos no livro de Atos que a igreja começou ou seja, nasceu a igreja cristã, amém? Igreja cristã, não estamos a falar de nome de igreja, amém? Nasceu a igreja cristã. A igreja eram grupos de pessoas que se reuniam em diferentes lugares, amém? E dentro destes grupos começou a haver necessidades, como é que se diz? Financeiras, porque eles precisavam de se alimentar, precisavam de se manter. Então aí o Espírito Santo deu uma orientação, né, para os líderes dos grupos começarem a tinham que se vender coisas, tinham que tentar arranjar formas, né, de ter fundo, né, para poder se sustentar. E aí os homens que tinham aleluia, conexão travou. Então aí os homens de posses começaram a vender as coisas que tinham para poder sustentar a obra. Quem tinha mais dava para quem tinha menos. Era algo que eles entenderam, né, que veio, foi uma direção do Espírito Santo. Então houve lá um consenso, né, uma orientação, e havia essa como é que eu posso dizer? Houve qual é a palavra? Prontos. Começou-se a fazer isso e eles todos estavam ok, de acordo. Só que Ananias também tinha que vender a sua propriedade, ou ele sentiu também do Espírito Santo que tinha que vender. Lembrando que não era nada obrigado, era algo que as pessoas entendiam que tinha que se fazer, amém? Ananias, por sua vez, vendeu a sua propriedade. Ele e a sua mulher, né, venderam a propriedade. Disseram: não, vender, vamos ajudar. Tudo, e entenderam que era a orientação do Espírito Santo e fizeram do coração, vamos assim dizer, até certo ponto. Mas na hora de entregar, né, o valor para poder haver a distribuição de bens e mantimento para as pessoas, eles pegaram e deram uma parte.
Eles podiam ter dito, olha assim, nós vendemos a nossa propriedade, mas nós não vamos dar todo o dinheiro, vamos dar só uma parte, porque nós vamos precisar da outra parte. Mas não, eles pegaram, fizeram uma combina entre eles, nós vamos dar só essa parte aqui, o resto vamos guardar para nós. Quando Pedro falou com eles, ele só tem essa parte. Ele, em momento algum, foi sincero em dizer, não, eu vendi, deu isso, mas eu preciso de fazer planos. Podia ter dito a verdade, mas ele disse que não só deu mesmo isso, não só deu. Os Pedro, que estava, imagina, o Espírito Santo tinha acabado de descer. Se nós aqui, que o Espírito Santo já desceu há muito tempo, vamos assim falar, nós já sentimos o poder do Espírito. Imagina o Espírito Santo a cair naquela hora ali, todo mundo, enfim. Imagina como é que foi. Então Pedro estava bem cheio do Espírito Santo, amém? Então o próprio Espírito Santo lhe revelou. Então ele faz essa pergunta: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Como é que você permitiu que Satanás te fizesse uma lavagem cerebral e você, não tem necessidade, o dinheiro era teu. Se você vendesse o dinheiro, ou seja, a propriedade era tua, o dinheiro era teu, tudo era teu, você não tinha necessidade de mentir, porque o problema de Ananias aí foi a mentira, foi ele ter dito que estava a dar tudo, se calhar, né, tipo assim, não, só deu mesmo esse dinheiro. Enfim, aí Pedro teve discernimento de espírito, entendeu que Satanás agiu, entrou na mente de Ananias. Ananias se deixou levar e era um homem de Deus. Enfim, em Mateus 17:15 diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Amém? Mais uma vez, Jesus, né, reconheceu que havia ali um espírito maligno. Amém? Viu que o que fazia com que o rapaz tivesse a ter esses ataques, essa coisa de atira, cai no fogo, cai na água, não é doença, não é normal, amém? Então Jesus reconheceu que havia ali um espírito maligno, então ele pegou e expulsou o demônio, a legião, ou quem fosse, e a partir daí o menino ficou curado, amém? Amém. E depois, pronto, essas são algumas passagens bíblicas, algumas, porque tem muitas mais. Outra coisa que eu gostaria de abordar é como ativar esse dom. Amém? Isso é um dom do Espírito, como eu já tinha dito antes, o dom de discernimento de Espírito. E esse dom pode ser ativado através de jejum e oração, através de uma busca. Nós precisamos de querer ter esse dom, nós precisamos de pedir a Deus que nos conceda esse dom, pedir ao Espírito Santo que manifeste esse dom em nós, amém? Mas é preciso jejuar também, por quê? Porque nós precisamos ter o nosso espírito bem sensível. Bem sensível. Sensível que eu digo não é fraco. A sensibilidade que eu digo ele está tão forte até, na verdade, né? Que consegue discernir, consegue sentir. Amém? Então precisamos de jejuar. O jejum mata a nossa carne, mata as nossas vontades carnais e fortalece o nosso espírito. Então, através do jejum, a gente consegue ativar este dom. Através da oração, né? Porque o jejum e a oração andam de mãos dadas. Não tem como só jejuar sem orar. E vice-versa, né? De preferência, orar sempre, jejuar. Mas é necessário, né? Que a gente faça isso para ativar esse dom, que é muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano. Amém? E por hoje é tudo. Vamos encerrar nossa live. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, assim como eu fui abençoadíssima. Amém? E é isso. Vamos encerrar. Se você puder fechar os teus olhos, e nós vamos fazer uma oração de encerramento da live, amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai Santo, por todo o ensinamento, Senhor. Obrigado, Pai amado, por tudo, Santo, que
trabalhaste em nós nesse momento, Pai amado, de leitura, neste momento, meu Pai, de comunhão contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, meu Pai, o nosso entendimento espiritual, Pai Santo. Nessa hora, Pai amado, eu te peço, Senhor, que nós possamos ser maduros espirituais, Senhor. Que nós possamos, Pai Santo, acessar, meu Pai, essa chave, meu Pai, que possamos acessar, Pai amado, esse ponto, meu Pai, de fé, meu Pai, que possamos, Pai amado, ser maduros para entendermos, meu Pai, mais do Teu Espírito, para podermos entender, Pai Santo, mais sobre as coisas espirituais, Pai amado, porque nós entendemos, Pai Santo, que a vida não é só aquilo que nós vemos, não é só aquilo que nós podemos tocar, mas existe muito mais, vai além, pois nós somos espirituais, nós somos espírito antes de sermos carne, Senhor. Então gostaríamos, Pai Santo, de acessar mais as coisas do Espírito, Senhor. Então, Pai amado, eu te peço que o Senhor nos dê essa graça, meu Pai, que o Senhor ative a nossa maturidade espiritual, que o Senhor ative o dom de discernimento de Espírito, Pai Santo, para que possamos, Pai Santo, usufruir dos benefícios, Pai Santo, de termos essa sensibilidade, meu Pai, ao mundo espiritual, Senhor, para podermos, Pai Santo, não cometer muitas das vezes erros que nós cometemos, meu Pai, para não cair, Pai Santo, em armadilhas, meu Pai, porque nós passamos a entender e a ver o que é e o que não é, Pai Santo. Te agradecemos, Pai amado, pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Pai Santo, por tudo que entregaste na nossa vida, Pai Santo, nesse momento que estivemos contigo, Senhor. Te pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito, Senhor, continue a ministrar em nós a Tua palavra, que o Teu Espírito continue a manifestar o Teu querer, as Tuas vontades em nós, Pai Santo. Que o Teu Espírito, meu Pai, continue a nos mostrar o caminho que nos leva a Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um, meu Pai, que está aqui nessa live, Senhor. Te entrego a vida de todos aqueles que entraram, meu Pai, e por algum motivo tiveram que sair, Senhor. Te entrego também a vida, Pai amado, de todas as pessoas que assistirem mais tarde, meu Pai, ou num outro dia, Senhor. Toma a vida de cada um de nós nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Cuida de nós, Pai Santo. Proteja-nos, abençoa-nos, meu Pai. Encha-nos, meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai amado. Em nome de Jesus, eu entrego o dia de hoje, meu Pai, nas Tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, a nossa ida, meu Pai, para a conferência nas Tuas mãos, Pai Santo. Que o Teu Espírito, Pai Santo, se manifesta, meu Pai, através do pregador, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja presente, Pai Santo, desde o início até o fim, e que nós possamos, meu Pai, nos deleitar, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu oro, te agradeço e encerro a live, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Fiquem todos na paz de Cristo. Se Jesus não voltar, amanhã estamos juntos. Amanhã é domingo, então a live será às 20h30, horário daqui da Inglaterra. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo grande. Beijo.